Olá, eu sou o Tuca. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? Nada melhor. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? E nada melhor do que filmes no armário. Quem me acompanha desde o episódio 1 sabe que eu comecei esse podcast porque eu não tinha com quem falar sobre O Túmulo dos Vagalumes, o filme mais triste do Estúdio Ghibli. Eu fiz essa maratona dos filmes do Estúdio Ghibli há um tempo atrás, e dentre eles tem um filme que quase ninguém assistiu, porque é mais adulto, mais vida real, menos lúdico, que se chama Eu Posso Ouvir o Oceano. E para muitas pessoas, incluindo eu, esse é um filme queer. Mas ele não é explicitamente queer. Tudo tá nas entrelinhas. E por isso eu fiquei inspirado a fazer esse episódio de filmes quase gays, filmes que poderiam ser gays, mas faltaram bolas, filmes do armário. Não sei, ainda não decidi o título. Mas quando esse episódio sair, provavelmente vai ser um desses daqui. Então, vamos começar. Para começar de uma maneira leve e despretensiosa, eu queria citar aqui Rei Leão. Por que, você me pergunta? Por causa de vários personagens, mas principalmente por causa do Timão e Pumba. Nesse filme infantil nós temos o Zazu, um súdito real do rei Mufasa, que é o responsável pela criação do Simba, e não tem como dizer que ele é um personagem hétero. O jeito que ele fala e se comporta ao longo do filme não deixa dúvidas. Ele é basicamente o servo da rainha Charlotte em Bridgerton. Além disso, temos o Scar, o irmão de Mufasa, que foi exilado, dentre outras razões, por não ser hétero o suficiente, e acaba indo viver com as hienas, que nada mais são do que um bando de drag queen. Eu estou cercado de idiotas. Aliás, se a gente fosse parar pra pensar, quase todos os vilões da Disney podem ser considerados personagens gays. A gente tem o Scar, a gente tem o Jafar de Aladdin, a gente tem a Úrsula, a gente tem a Rainha Má de Branca de Neve, Capitão Gancho então nem se fala, um pirata ali no meio do mar com roupa cheia de frufru cercada por um monte de homem. O que a gente mais tem nesses personagens são subtextos gays, seja pela forma como eles se comportam, pela real motivação deles, pela aparência deles em si. Então, basicamente, qualquer vilão da Disney pode ser considerado um personagem queer. Mas o foco desse filme estar aqui é o inegável casal Timão e Pumba. Se eles não são um casal, eu não sei o que dizer. Mas basta lembrar. Hakuna Matata. É lindo dizer. Pode ser traduzido como sou gay, é lindo dizer. Sabe, garoto, essas duas palavras resolvem todos os seus problemas. Faz sentido, não faz? Aquela menina chega em você querendo um beijo e você responde o quê? Sou gay. 2 palavras resolvem todos os seus problemas. E eles são sim um casal, eles brigam e se bicam como um casal, eles vivem fora das normas convencionais da sociedade, eles adotam e criam um Simba juntos e só não vê quem não quer. Não à toa que a música deles, assim como várias outras do filme, foi escrita pelo Elton John, mas no fim das contas faltaram bolas para admitir isso em tela, que eles são de fato um casal, tanto na animação quanto no live action. Se é que dá pra chamar aquilo de live action, porque não tem nada de live action, mas enfim. Não tem como negar, gente, não tem. Ali são 2 gayzona e é isso. O talentoso Ripley de 1999 é o segundo filme que eu vou falar hoje. Ele é um filme excelente, estrelado pelo chato Matt Damon e pelo gostoso do Jude Law. Pra quem não sabe, esse filme é baseado em uma série de livros, e nos livros o Ripley de fato é gay. O filme conta a história do Ripley, um cara ordinário, digamos, que se apaixona por um riquinho privilegiado chamado Dick. Ele cria uma obsessão por esse homem,
mas quando não tem o seu amor correspondido, ele acaba matando o cara e assumindo a sua identidade. Esse filme tinha tudo para ser um filme de uma gay trambiqueira, mas faltaram bolas para explorar mais a relação entre os dois personagens e outras relações que o Ripley tem ao longo da vida se passando pelo Dick. Eu preciso dizer que recentemente saiu uma série estrelada pelo Andrew Scott, que já deu as caras por aqui no último episódio, quando eu falei de Todos Nós Desconhecidos. E eu não sei dizer se a série é mais fiel ao livro e se ela explora bem essa sexualidade do personagem ou não, mas eu imagino que sim, afinal é 2024, é uma série da Netflix e é estrelada pelo Andrew Scott. Então, provavelmente eu vou assistir e eu volto a falar sobre essa série se ela for muito boa, como eu espero que ela seja. A questão é que esse filme poderia ter se tornado algo muito melhor e muito grandioso, mas ele acabou afundando em águas mornas, se é que você me entende. Entrevista com o Vampiro é um filme de 1994 e pra mim é o ápice dos filmes de vampiro. Ele é dramático, tocante, chocante e sensual. Na trama, o Brad Pitt vive um humano chamado Louis, que cai nas graças do vampiro Lestat, interpretado pelo Tom Cruise, e juntos os dois vivem através dos séculos como um casal sanguinário. Eles se amam, e isso é inegável, inclusive eles adotam uma jovem Kirsten Dunst para ser a sua filha, mas faltaram muitas bolas para explorar de fato a relação dos dois, a tensão sexual, o desejo e o amor desse casal. O filme retrata eles apenas como dois grandes amigos, talvez. Não tem nada de muito explícito, como o Louis sendo a obsessão do Lestat, o que não deixa de ser verdade, mas todo o resto meio que foi cortado e censurado. E nunca tivemos a realização desse desejo carnal entre os dois. E assim como o Ripley, recentemente também tivemos uma série que eu ainda não assisti, mas pelo que eu já vi, ela explora bem a fundo a relação entre os dois. Assim como vários outros personagens que ficaram apagados no filme, como por exemplo o vampiro Armand, vivido pelo Antônio Bandeiras. Esse filme tinha tudo para ser excelente nesse quesito, e não se engane, até hoje ele ainda é um filme muito bom. Eu já assisti ele recentemente, inclusive acho que esse ano. E foi de lá até que eu tirei muita inspiração para escrever o conto Nas Sombras do Palacete, que foi publicado pela revista Égua Literária. Mas o ponto é que novamente faltaram culhões para se aprofundarem na história dos personagens. E já que falei do Brad Pitt, tem outro filme dele que também pode ser considerado nessa lista, talvez? O Clube da Luta é de 1999 e eu me debati muito sobre se ele deveria entrar nessa lista ou não. Na trama, o Edward Norton é um cara ordinário que leva uma vida de só trabalho e sem diversão. E ele começa a frequentar grupos de apoio a diversas causas ali, apoio a câncer testicular, apoio a drogados, alcoólatras, etc. Apenas para poder chorar e assim conseguir curar a sua insônia. Mas tudo muda quando o Brad Pitt aparece na sua vida e junto eles começam um clube da luta que vai crescendo e crescendo e se tornando algo mais. A relação entre os dois é extremamente homoerótica e homoafetiva também. Eles se mudam para uma casa juntos, fazem tudo juntos. Um tá lá no banheiro fazendo a barba enquanto o outro tá tomando banho. E eles basicamente começam a dedicar uma vida pro outro. E eu poderia terminar o roteiro aqui e dizer que é isso, mas a verdade é que pra mim esse é um filme extremamente masculinista. Ele explora ali o amor que homens héteros sentem por outros homens e apenas transam com mulheres. Inclusive, esse filme de mais de 2 horas tem apenas uma mulher no elenco, que é a icônica Helena Bonham Carter.
Mas no ato final do filme, descobrimos que o personagem do Brad Pitt nunca existiu de verdade. Ele é apenas uma identidade do Edward Norton, que possui transtorno dissociativo de identidade. Esse filme não é inteiramente ruim, eu gosto bastante do início dele, da forma como ele é narrado, ele tem uma narrativa cativante, mas depois do primeiro ato ele se torna algo chato, previsível e sem criatividade. Inclusive o grande plot twist eu já havia cantado ali no início do filme. E é isso, apesar de ter toda essa relação deles dois ali, vivendo juntos, basicamente que pode se entender como um casal e tudo mais, esse filme não sei se deveria estar aqui e é isso. Mas eu vou deixar isso ao critério de vocês. Outro filme que eu também fiquei muito conflituoso em colocar aqui é O Senhor dos Anéis, de 2001. Isso porque o Tolkien, além de extremamente racista, era também homofóbico, mas mesmo assim ele conseguiu escrever 2 personagens extremamente gays, talvez até mais de 2, que são o Frodo e o Sam. Eles possuem uma amizade profunda, o Sam faz tudo por ele, e todos os sentimentos que um tem pelo outro vão se aprofundando em diálogos e cenas ao longo da trilogia. Eles estão dispostos a morrer um pelo outro, principalmente o Sam pelo Frodo, mas o que poderia ter se tornado uma paixão avassaladora e calorosa foi deixada de lado em nome da família tradicional, quando no final da saga o Sam se casa com outra hobbit e deixa o Frodo de lado. E aí eu me pergunto, eles passaram 3 filmes de no mínimo 3 horas trocando declarações de amor. Cadê aqueles sentimentos profundos que um sentia pelo outro? Ou isso só é possível quando eles estão fora de casa, longe dos conhecidos, longe da família e carregando um anel pra lá e pra cá? Thelma e Louise é um filme de 1991, estrelado pelas icônicas Susan Sarandon e Geena Davis. Na trama, a Thelma é quase vítima de um estupro, e para proteger a amiga, a Louise atira no cara e acaba matando ele. As duas logo se tornam fugitivas procuradas pelo FBI e embarcam numa road trip para o México para tentar fugir da prisão. Esse filme é muito bom, eu sou muito cadelinha dessas duas atrizes, ele tem ótimos momentos e acredite se quiser, o Brad Pitt também tá aqui. Eu acho que isso é um sinal. Tem um padrão aí, se a gente for procurar a gente vai achar mais. Mas ele falha em explorar mais dessas personagens. As duas são mostradas como mulheres héteros no filme, uma é casada e a outra namora com um cara, mas na verdade elas são duas caminhoneiras e não tem como dizer que é apenas uma amizade. É muito claro que é mais do que isso. Mas o filme não mostra, em momento nenhum o filme não mostra. Até mesmo no beijo que elas duas trocam no final do filme, nas cenas finais, eu vejo ele mais como um beijo de despedida, um beijo de amizade, um beijo de esse é o fim da nossa vida, e não como uma coisa de amor. E eu gostaria de ter visto mais da descoberta dessa paixão entre as duas, de ver mais delas se descobrindo como lésbicas e aceitando o romance. Mas em 91, com um roteirista hétero e um diretor hétero, acho que não teria como. E agora eu vou falar sobre o filme que inspirou esse episódio. Eu Posso Ouvir o Oceano é um filme do estúdio Ghibli de 1993. Ele não é um filme do Miyazaki. Aliás, eu não sei se vocês sabem disso, mas nem todos os filmes do Ghibli são do Miyazaki. Ele é um filme coming of age, e diferente da maioria dos filmes do estúdio que tenta explorar universos fantásticos para contar histórias tocantes e relevantes, esse é um filme bem mais pé no chão e mais dramático. Existem outros filmes que também seguem mais para esse lado mais realista e dramático, como é o caso de Memórias de Ontem, que é outro filme excelente, mas
eu acredito que não era a intenção dos criadores desse filme fazer um filme queer. Ou talvez fosse e não conseguiram realizar esse sonho. Mas do jeito que ele foi apresentado e publicado e feito, isso me parece quase como um acidente ele parecer ser queer. Mas vamos aos fatos. Eu Posso Ouvir o Oceano explora a relação e amizade entre 3 personagens principais: o Taco, o Yutaka e a Hikako. O enredo é contado da perspectiva do Taco, que agora está na universidade e volta para sua cidade natal para a reunião da escola. E ao ver Hikako na estação de trem, começa a ter lembranças da sua vida nos últimos 2 anos do ensino médio. O filme mostra logo no início como os 2 amigos, Yutaka e Taco, se conheceram no primeiro ano do ensino médio e se tornaram grandes amigos. E logo depois mostra como os 2 conheceram a Hikako, uma menina que se transferiu para a escola deles no meio do penúltimo ano. O Yutaka meio que começa a se apaixonar pela Hikako, mas nunca cria coragem de contar para ela. Nas férias de verão da escola, toda a classe vai pro Havaí e ao chegar lá, Hikako pede dinheiro emprestado pro Taco, dizendo que a mala dela foi extraviada e todo o seu dinheiro estava lá. Mas na verdade é tudo um golpe. Ela usa esse dinheiro para comprar 2 passagens para Tóquio para visitar o seu pai e convence uma colega da escola a ir com ela. Mas quando a menina desiste de ir, Taco acaba indo no seu lugar. Eles dividem um quarto de hotel, ela dorme na cama e ele na banheira. E depois que o verão acaba e as aulas começam, vários rumores sobre a viagem dos 2 começam a tomar escola, deixando Yukata enciumado. O Taco logo descobre que quem anda espalhando os rumores é a própria Hikako. E quando vai tirar satisfação com ela, leva um tapão na cara, que ele não deixa barato e devolve outro na cara dela. Alguns minutos depois, em outra memória, ela estapeia ele de novo e quando Yukata descobre, dá um soco nele. Pobre do Taco, só apanha. De volta no presente, Que na verdade é o futuro. o Yukata pede desculpas pelo soco, enquanto dá uma carona pro Taco. E aí eles resolvem dar uma volta pelo pier, admirando o pôr do sol, que por sinal é lindamente desenhado. Aliás, todo esse filme é muito lindamente desenhado, inclusive é o ponto alto do filme. E o Yukata começa a falar sobre quando eles eram mais novos e próximos. E é aqui que o filme, que parece um monte de cena isolada e sem sentido, começa a fazer sentido. Quem prestou atenção no filme, e não julgo quem não prestou, porque o storytelling desse filme não é tão fácil e palatável, com tantas idas e vindas na memória de Taco. Tem até flashback dentro de flashback que às vezes é difícil de perceber. Mas enfim, quem estava atento vai começar a entender o nível de amizade dos 2. O Taco sempre estava lá quando o Yukata chamava ele. Ele até deixava o trabalho no restaurante dos pais e ia correndo atrás do amigo quando ele ligava. Inclusive, uma das falas do Yukata é: Como você chegou aqui rápido? Ao que o Taco responde: Eu vim rápido porque você me disse para vir. E é tudo que ele precisa para largar tudo e ir ao encontro do amigo. Também tem uma outra fala do Yukata para o Taco que é: Eu gosto como você faz eu me sentir visto. Que por si só já é um elogio. É bem claro, é bem claro. Além disso, na narração do Taco, ele diz em um determinado momento: Eu sempre pensei no Yukata de uma forma um pouco diferente dos meus outros amigos. Ou seja, tudo isso foi mostrado nessa quase 1 hora de filme e meio que começa a se arrematar nessa cena do pier. Esse filme deixa várias pistas sobre o amor que o Taco sente pelo Yukata. O Taco é o único menino que não demonstrava interesse nas outras meninas. Inclusive tem uma cena onde nas aulas de educação física os meninos estão sentados na arquibancada e as meninas estão jogando tênis e estão todos os meninos olhando para uma menina peituda jogar tênis e o Taco fala que ele não tá interessado e não sei o que as meninas são fúteis e blá blá blá. Além disso, quase toda a interação que o Taco tem
com a Hikako deixa ele bem confuso, porque ela é sempre muito fria com ele, muito mal educada às vezes. E sempre que ela vai embora, ele fica lá todo encafifado. E logo em seguida o Yukata aparece e ele fica super feliz e sorridente. Ele perdoa Yukata pelo soco no mesmo instante ali que isso acontece. Porque pra ele aquele ato foi tão insignificante que não vai afetar os sentimentos entre os dois. E ele fica irritado quando descobre que o Yukata tá afim da Hikako. Ou seja, não precisa ser um gênio pra entender tudo isso. Ele tá tudo isso bem explícito no filme. Mas lá estão os dois, no pier, o céu pintado de laranja, os dois olhando o mar. E o Yukata fala que agora ele entende o que acontecia quando eles eram mais novos. Que o Taco também era afim da Hikako. E eu fiquei... Não. Mas o que esperar de um filme japonês dos anos 90, não é? E aí, depois dessa cena deles do pier, acontece a reunião da escola e em seguida o filme encerra com a mesma cena que abre com o Taco vendo a Hikako na estação de trem, quase como se fosse ali uma forma de dizer: eu estou apaixonado por ela e é isso, nos reencontramos depois de todos esses anos. A relação do Taco e do Yukata pode ter sido um delírio da minha cabeça? Talvez, mas eu não tô doido. Eu revi todas as insinuações e os diálogos do filme, e sim, eu já havia escrito sobre esse filme da primeira vez que eu assisti, e eu complementei essas minhas anotações dessa outra vez, porque sim, tem todas essas cenas, elas são explícitas, elas são claras, eles estão ali, todos esses diálogos. Ou seja, tava tudo ali. E eu me pergunto, será que originalmente esse filme era pra ter sido diferente? Será que os dois amigos terminariam juntos como um casal gay, mas o final foi alterado para agradar o estúdio? Então eu comecei a pesquisar e descobri que esse filme foi feito por estagiários e novatos dentro do estúdio Ghibli da época, como uma oportunidade de fazer um filme mais rápido e mais barato do que os filmes do Miyazaki. A mesma coisa aconteceu com outros filmes do estúdio, como Memórias de Ontem, mas a questão é: esse filme acabou levando mais tempo e dinheiro do que pretendiam, o que me faz pensar que ele passou por revisão e regravações. Será que dá pra dizer regravação pra um desenho animado? Não sei. E sim, eu fiquei um pouco obcecado por esse filme, do mesmo jeito que o Lestat ficou obcecado pelo Louis, porque pra mim não faz sentido como o filme passa quase 1 hora construindo toda essa relação gay entre os dois pra nos últimos minutos jogar tudo pela janela fora e acabar numa trama clichê, que não faz o mínimo sentido. Eu não acho que faça sentido esse romance do Taco com a Hikako. E não é porque é um romance hétero, tá? Logo avisando. Eles se detestam. E não de um jeito enemies to lovers. Ela trata ele super mal, ela é mal educada, ela é trambiqueira, não tem um momento sequer que justifique a virada de sentimentos dele por ela. Todas as interações que ele tem com ela são ruins, não tem uma interação fofa, não tem uma interação que justifique nada dessa paixão que inventaram ali no final do filme. Pela parte dela, ela em momento nenhum diz que tá afim dele, ela não tem nenhum diálogo nesse sentido, nem pra ele, nem pra qualquer outro personagem. Ela trata ele com extrema indiferença o tempo todo, isso quando ela não tá batendo nele ou mandando ele pra aquele lugar. E eu não tô falando isso porque eu quero que seja um filme gay e eles terminem juntos. Eu até aceitaria que o Taco e o Yukata não ficassem juntos, sabe? Mesmo que o Taco fosse gay e o Yukata fosse hétero. Inclusive, eu acho que explicaria toda a cena que ele soca o Taco. Faria muito sentido aquele momento, ele como um homem hétero descobrindo que seu melhor amigo é gay e apaixonado por ele, ficar irritado e recorrer à violência. Isso acontece na vida real, isso acontece em diversas histórias e eu acho que faria muito mais sentido até. Até a cena do pier faria mais sentido com o Taco se assumindo e Yukata dizendo que entende, mas que nunca sentiu mesmo.
Tudo isso pra mim teria mais sentido, traria um enredo melhor do que o suposto amor entre o Taco e a Rikako, que não existe, que foi uma saída fácil pra justificar o filme e não fazer com que ele fosse cancelado, por exemplo. Enfim, vocês entenderam o que esse filme fez comigo? E o pior de tudo é que esse filme nem é tão bom assim. Ele tem momentos extremamente monótonos, que a sua mente divaga, que você vai para outro lugar, que você fica incomodado porque tá demorando, ou porque não tá fazendo sentido, ou porque parecem ser só cenas aleatórias jogadas ali no filme, meio que episódicas. Mas de qualquer forma, eu sinto que eu precisava que esse filme fizesse sentido, e por causa disso eu me tornei obcecado por ele. Eu realmente acho que faltou muita coragem para contar a história que queriam contar, mesmo que ainda não fosse nenhuma dessas duas que eu citei aqui, ou eles terminando juntos, ou o Yuka tá sendo hétero e... enfim. Mas eu tenho certeza de que essa não era a história original desde a concepção do enredo desse filme. Tudo me indica isso. E por essa razão eu fiquei extremamente frustrado com esse filme, acho que mais do que qualquer outro que eu falei aqui nessa lista. Até mesmo porque eu não fiquei muito frustrado com Entrevista com o Vampiro. Eu assisti ele na época que ele saiu, era o que tinha pra época, ele continua sendo bom até hoje. Enfim, mas foi isso. Se vocês quiserem assistir Eu Posso Ouvir o Oceano e tirarem as suas próprias conclusões, ele tá disponível na Netflix. E aí, gostaram desse episódio? Me contem quais outros filmes que poderiam ter sido filmes queer e não foram, ou que filmes vocês gostariam que fossem um filme gay por causa das relações de alguns personagens. Os comentários estão abertos aqui. E esse foi o último episódio que eu pensei para celebrar o mês do orgulho. Na semana que vem, provavelmente eu vou falar de coisas mais heteronormativas. Chato, eu sei, por favor, não desistam de mim. Mas é o que domina a indústria do cinema e televisão, não é mesmo? Mas eu sempre vou tentar deixar o meu viés queer, gay, bichinha e bichices nesse podcast. Afinal, Hakuna Matata. É lindo dizer. E é hora das estreias da semana. No Apple TV Plus, Wound LA, uma série animada que explora uma terra pós-extinção humana ou quase e parece ser bem interessante, chega no dia 28. E no mesmo dia, o filme O Rito de Dança, um drama estrelado pela fantástica Lily Gladstone, também. No Disney Plus, as 3 primeiras temporadas da série de comédia Abbott Elementary já estão disponíveis. Na Max, Mamonas Assassinas, o filme estreia no dia 28. Na MUBI, o clássico sáfico But I'm a Cheerleader chega também no dia 28. Na Netflix, diversos filmes brasileiros já chegaram no catálogo, incluindo Central do Brasil, Vidas Secas e Aquários. No Prime Video, As Bruxas de Mayfair, uma série de drama, terror e sensualidade do mesmo universo de Entrevista com o Vampiro, também baseada nos livros de Anne Rice, já está disponível. No dia 27 estreia a série Minha Lady Jane, uma releitura dos contos de fadas, onde a Lady Jane quer deixar de ser uma donzela em perigo. E por último, mas não menos importante, nos cinemas temos Um Lugar Silencioso, dia 1, a prequela do excelente filme de suspense chega aos cinemas para nos deixar ofegantes e tensos, e é estrelada pela Lupita Nyong'o. Casa Isabel, um filme de terror brasileiro que se passa nos anos 70 e conta a história dessa casa que é um lar para pessoas trans e travestis no interior que buscam fugir da ditadura militar. Mas o que parece ser o lar perfeito esconde mistérios e muitas coisas nas sombras. E A Grande Fuga, um filme feel good estrelado pelo Michael Caine, que vive um veterano de 90 anos de idade que resolve ir até a França para celebrar os 70 anos do dia D. E para quem não sabe, o dia D foi o dia que marcou o final da Segunda Guerra Mundial. E é isso. Boa vida para vocês!